E olha só que nós vamos falar de um assunto que interessa muito mesmo aos pais, mães, avós, titias, né? Porque nós vamos falar da volta às aulas e da organização e da importância da rotina na vida das crianças. E está conosco o médico pediatra, Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é autor do Blog do Pediatra e do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Então, é uma fase difícil para a garotada voltar à escola. Doutor Silvio Renan, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio Nacional de Brasília. A criançada nas férias está acostumado a não ter muito horário, comer a hora que quer, acordar a hora que quer, dorme tarde, e aí acorda mais tarde ainda, né? Na época de férias é mesmo um período em que todo mundo fica mais solto, né, doutor Silvio? O período vale tudo para a criançada, né? Pode ficar mais à vontade, brincar até mais tarde, dormir mais tarde, vão acordar, não terem problema da escola no dia seguinte, passear com os avós, todas essas coisas que são difíceis de fazer no dia a dia. Mas quando chega a volta às aulas, aí a coisa aperta, tem que voltar tudo à rotina, né? Pois é, e o ideal é começar a voltar essa rotina antes das aulas começarem? Sim, é preciso já começar a conversar com a criançada já a partir do começo do ano, né? Participar da compra de material, todo esse ritual que existe da volta à escola e começar a disciplinar, não é disciplinar, voltar à disciplina que eles já tinham antes, né? Durante o período escolar. Uhum. Essa disciplina é uma disciplina que os pais deveriam ter criado, se não criaram, desde que nasceu a criança. A criança, desde que nasce, tem que ter os seus horários de amamentação, depois os seus horários de refeição, os seus horários de dormir. A gente, infelizmente, às vezes vê criança aí que mesmo no período de aula dorme meia-noite, uma hora, só pode estudar à tarde porque só acorda 11 horas, né? Então, essa disciplina deveria ter sido colocada já quando o bebezinho, quando a criança era bebezinha. A gente vê pais que são adeptos da liberdade total. Acham que não, que os filhos têm que ser criados soltos, eles mesmos estabelecem aí seus horários, suas rotinas. Por que que a criança precisa de disciplina, de organização, hein, doutor Silvio? A liberdade total é muito interessante na teoria. Na prática, todos nós sabemos que a gente tem na vida 80% do tempo com frustrações e 20% com alegria, felicidade. E essa é a vida. Ninguém fica feliz o dia inteiro, ninguém está fazendo o que quer o dia inteiro. Você tem que trabalhar, você tem que ir para lá, para cá, você tem que pegar trânsito, você tem que discutir com alguém, você tem uma série de problemas. Então não adianta querer liberdade total para uma criança que socialmente não vai ter essa liberdade total. A sociedade não nos dá essa liberdade total. Então você está preparando mal uma criança para enfrentar o mundo no futuro. Tanto que a própria Sorbonne, que criou isso, já não nem fala nesse assunto mais, já se encerrou, porque é impossível a liberdade total. Liberdade total, então, a criança pode pegar uma faca e brincar com ela, se ela tiver vontade. É uma coisa estranha, né? É. Então, Agora, tem que ser liberdade com a administração dos pais, que são os adultos que conhecem a vida e preparar essa criança para enfrentar a vida. Se essa criança, nas férias agora, está dormindo às 11h30 da noite, e deita, ainda fica jogando um pouquinho no gamezinho e tal, e vai dormir e acorda às 10h30, 11 horas, ela agora vai se preparar, meu filho. Agora vamos voltar às aulas, vamos voltar todas as responsabilidades de antes. Então, 7h30, 8 horas, no máximo 9 horas da noite, está na cama e vai acordar às 7 horas. Já uma semana antes, os pais têm que acordar às 6 horas, que é o horário de ir para a escola. Acorda, vai brincar, tudo, não vai para a escola, mas tem que estar preparado. Porque o horário de sono, nós já temos um problema do horário de verão, que muda uma hora, né? E a criança perde todos, na ocasião das férias, e coincide com o horário de verão, perde um pouco o parâmetro de tempo. Então, essa recuperação tem que ser, assim, coisa de 10, 12 dias antes do início das aulas, a criança está curtindo, praticando a rotina que ela vai ter a partir do momento da escola. e a criança pequenininha, ela não tem espontaneamente ainda essa noção de tempo, né? Exatamente. Na temporalidade é quase zero. Mesmo a criança maiorzinha, 3, 4 anos, não sabe o que é o Natal do ano que vem, não tem muita não conta o tempo, a gente que tem vários anos de vida, a gente vai entendendo esse tempo, mas eles não têm essa capacidade de entender, não sabe. Se pegar para uma criança de 3 anos, 4 anos, até 6 anos, falar assim,
Semana que vem vai começar as aulas, ele sabe que vão começar as aulas, mas não sabe que a semana que vem é daqui a 7 dias, não tem a mínima noção. É por isso que elas, por exemplo, falando de viagem, né? Que tem muita gente ainda viajando, voltando para casa e fica assim, tá chegando? Tá chegando? Exatamente. Aquela criança, ô pai, não chega. Ô pai, já chegou? Eu não tinha a mínima ideia, embora tenha viajado já várias vezes para aquele lugar, não tinha a mínima ideia do tempo de chegar lá. Então tem que ter paciência, né? E explicar Paciência de novo, né? E ser rígido. Nessa hora os pais têm que ser rígidos. Porque se os pais afrouxarem, essa criança vai passar muito mal na escola, vai perder aprendizado no começo da escola e com o risco até dos pais serem chamados para admoestado pelo estado da criança. Ela vai estar sonolenta, ou vai estar sonolenta ou vai estar muito agitada para compensar, para não dormir, né? Então pode atrapalhar a aula até dos colegas. Então, o ideal, até para ajudar a criança na sua formação e tudo, é os pais estabelecerem uma rotina. Hora para estudar, hora para lanchar, hora para brincar, hora para comer, hora para dormir. Exatamente. Mesmo nas férias, manter mais ou menos essa rotina. Seria importantíssimo, porque, é claro, não tem escola, precisa estudar. Mas ele não precisa estudar, então vamos ao zoológico nesse dia, põe outras atividades. Hoje em dia tem muitos grandes centros, principalmente, muitas atividades em clubes, primeiro em escolas, que fazem atividades de férias, que a criança consegue manter uma rotina sem ter aquele peso do estudo, né? O estudo com prova, estudo com aprendizado forçado, é uma coisa mais lúdica, mas ainda de aprendizado e de cultura. E essa criança pode ir a museus, e a teatro infantil, tudo isso pode ser feito nos grandes centros, em qualquer horário, à tarde, à noite. Entendeu? É fácil conseguir manter uma rotina de horário da criança. Eu penso que cansa durante o dia, ela não vai dormir às 11 horas da noite, mesmo nas férias. Ela vai dormir às 7h30, 8 horas, 9 horas no máximo. Doutor Silvio, os pais às vezes ficam assim na dúvida se esses horários que a gente estabelece podem ser negociados e quando que podem ser negociados, porque às vezes a criança quer um dia ou outro estudar mais tarde ou ir dormir mais tarde, né? Isso pode também ser flexível eventualmente. Deve haver essa flexibilidade eventual, se de repente um dia vem um amiguinho brincar em casa, que ele vai estudar à noite porque o amiguinho for embora. Essas coisas podem ser feitas. A flexibilidade faz parte do diálogo, faz parte do aprendizado da criança. Só que ela tem que cumprir. A flexibilidade, você não vai estudar agora, você vai fazer outra ação nesse momento. Mas você vai fazer essa atividade que você tem que fazer e vamos estabelecer o horário. Está horário, vai sentar e vai fazer. Certo? Você não pode pular isso. É como uma refeição. Você não vai pular uma refeição. Você pode comer mais tarde um pouco, mas você não pode pular uma refeição. Né? A mesma coisa é com o aprendizado. A questão, por exemplo, de acordar, né? É comum você vai acordar, só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho, daqui a pouco. E aquilo vai, daqui a pouquinho vai espichando, né, doutor Silvio? Às vezes chega a 2 horas, daqui a pouquinho. Ou então é a hora de guardar os brinquedos, que é outra coisa que os pais também têm que ensinar, né? Vamos arrumar o quarto, guardar os brinquedos. Depois. Isso tudo se consegue quando se institui uma disciplina já nas primeiras mamadas do bebê. Se o bebê é ensinado com disciplina, é claro que um bebê deve mamar cerca de cada 3 horas, mas se o bebê tem mais fome, ele pode mamar antes e tudo. Mas se criar essa disciplina com a liberdade para ele mamar nos intervalos se precisar, ele vai aprender desde cedo essa disciplina. É a minha experiência com os pacientes que seguem, eu dou essa orientação para todos, mas infelizmente nem todos seguem. Aqueles que seguem, você vê a diferença. Tem criança, por exemplo, a todas as crianças eu oriento para não comer porcaria, para não ficar tomando refrigerante, comer coisas saudáveis, naturais e tudo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 9 anos hoje, ele vai numa festa de aniversário, ele não aceita o Guaraná, e se ele está com fome, ele come só o pão do cachorro quente, porque ele não gosta da salsicha. Ele foi ensinado com a cultura que aquilo não era muito saudável. Claro que eventualmente ele poderia comer, mas ele desenvolve outro gosto, né? Ele prefere muito mais uma fruta, prefere um pão integral, ele prefere. Ele aprendeu isso é aprendizado, é cultura. Né? E é o caso de volta às aulas, também começa a época de preparar a lancheira, né? De orientar
os lanches saudáveis e tudo. Então, isso é bastante trabalhoso, mas vale a pena, né, doutor Silvio? Vale a pena, porque com o quadro que nós estamos tendo hoje, de quase 50% da população ser obesa, e com a relação que existe entre obesidade e hipertensão, pressão arterial alta, vale a pena, viu? É um grande lucro. E hoje nós vivemos a pediatria, nós pediatras preparamos crianças que podem viver até 120 anos. E para viver 120 anos tem que ter qualidade de vida. Então você tem que ter uma alimentação natural, tem que fazer exercício, tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem que ter aprendizado, tudo isso no momento certo para poder chegar a viver 120 anos com qualidade até o final, né? Então, é o futuro que começa no presente, né? Exatamente. A gente tem que preparar bem essa turminha para chegar com saúde e aproveitar esses 120 anos de vida, né? Exatamente. Não adianta nada ter 120 anos, dos 80 até os 120, 40 anos, não poder fazer nada, só na cama, ou com problema de marcha, obesidade, problema. Né? É verdade. Bom, nós falamos aqui com o médico pediatra, Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros. Dr. Silvio, como eu falei, tem um blog, você entra na internet, coloca lá blog do pediatra, né? Com um monte de dicas e orientações, né, doutor Silvio? Toda semana a gente altera lá as orientações. Eu já estou na idade, assim, já sou avô de vários netos e eu quero deixar um legado para as mães, que tudo aquilo que eu aprendo para as minhas mães no consultório, eu quero passar para outros que não têm acesso ao consultório, que moram longe, para poder também orientar a melhor forma de orientar seus filhos para crescerem com saúde. Muito bem. E tem o livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Doutor Silvio, muito obrigada, um grande abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.